Aí, galera que está entrando agora. Bom, acho que dá para a gente ir começando. Primeiro, pessoal, obrigado aí pela presença de todo mundo. A gente hoje vai falar bastante sobre a Split C. Então, o intuito desse papo é tirar dúvidas, mostrar o que a gente tem pensado aqui de produto, ouvir vocês também. Vou me apresentar aqui rapidinho, prazer. Eu sou o Gabriel Sigers, eu sou cofundador e CEO aqui da Split C. Eu já trabalhei como arquiteto e engenheiro de software no Santander, fui tech lead no Itaú, tech lead na Keitech também, que hoje é um unicórnio, empresa gigante. Eu sou nerd por formação, né, gosto de dizer, tive muita vontade de empreender, e aí, né, uma das coisas do empreendedorismo é você basicamente achar uma dor relevante ali, ou em pessoas ou na empresa, e aí a gente começou a resolver isso com software aqui na Split C. Só para passar os recadinhos aqui, e eu já vou explicar aqui que é a Split C, caso vocês não conheçam ainda. A sessão está sendo gravada, tá, galera? A gente vai compartilhar com vocês por e-mail, então não se preocupa em gravar aí do seu lado, as AIs, enfim, nem se preocupem, vocês vão receber esse material por e-mail. E uma coisa que a gente gosta de falar também, fica à vontade para participar. A ideia não é ser um papo unidirecional, chato, assim, podem abrir o microfone. A gente gosta de falar, até hoje nunca virou bagunça, assim, a gente já teve, sei lá, centenas de inscritos e nunca deu problema, assim, a gente geralmente se às vezes está vazando um barulho ali, a gente só coloca no mudo, mas é para ser interativo mesmo, tá, pessoal? Fiquem à vontade para falar, ou levanta a mão aí, ou só abre o microfone e fala, fiquem à vontade, tá? Primeiramente aqui, quem que é a Split C? A gente é um motor de cálculo focado em automatizar a remuneração variável, né? Foi o principal caso de uso que a gente nasceu e a gente começou a crescer muito rápido no Brasil. A gente está com mais de 200 clientes hoje, empresas com capital aberto, grandes empresas menores também, enfim, a gente atende qualquer segmento de empresa. A gente automatizou mais de 10 bi em reais ali para as nossas contas. Nossa NPS geralmente beira ali em torno de 90, tá? A gente, diferente da maioria de empresas de software, a gente investe pesadíssimo em suporte e na prestação de serviços em si, né? A gente tem gente muito qualificada, a gente meio que precisa entender dados dos clientes, planilhas muito complexas, então a gente precisa de uma galera super nerd aqui, que, no geral, tem dado aí um resultado bem legal na nossa nota de atendimento. A gente, em média, está tendo ali 60 mil acessos nos últimos 90 dias ali, é a nossa média. Passando aqui para alguns clientes da Split C, então, dos mais famosos, aí, Direcional, Tirolês, Movida, Cacau Show, Johnson, Boston, Volvo, Solid, Sparkfire, L'Occitane, Docol, Minerva, enfim, tem uma gama legal aí de clientes que a gente está atendendo hoje, e nossa taxa de cancelamento é muito baixa porque a gente resolve o problema de fato, né? Então, isso é um negócio bem bacana. Provavelmente no papo de hoje vão ter vários clientes aqui, já estou vendo aqui mais da Monte Bravo, estou vendo a galera aqui, a Gabriel da Axial também. Inclusive tem umas coisas legais aqui que a gente vai falar, que é uns projetos possivelmente em conjunto, mas enfim. Vamos falar um pouquinho da agenda da Split C, do papo de hoje. Basicamente, a gente vai falar sobre os sistemas aqui, tá? Então, já falamos quem que a gente é. Caso você não tenha entendido, a gente vai passar mais vezes, a gente vai mostrar a telinha da Split C, tá? Então, a gente vai mostrar a telinha mesmo. Vou abrir software aqui, vocês vão ver a carinha do sistema mesmo, tá? Então, bem na prática, do jeito que a gente gosta. A gente vai trazer os principais use cases que estão surgindo ali em colaboração, coisas interessantes e menos comuns ali até, e funcionalidades interessantes que a gente está entregando, que entregou recentemente, e por fim, o que a gente está pensando do futuro.
Mas bora lá. Primeiro, eu queria só, para a gente dar uma balizada aqui, eu queria lançar uma enquete aqui. Para você votar na enquete, é só você clicar nas bolinhas ali, em polls, ou enquete, se tiver em português. Como que a sua empresa calcula a remuneração variável hoje? Você está usando planilha, RP ou BI interno, está usando Split C? Putz, ou minha empresa ainda não tem remuneração variável. Podem votar aí no... Boa. Aqui na Split C eu vou votar, gente. Ó, legal, tem bastante cliente. Tem alguns que usam planilha, ó, estão votando ali. Legal. Então, legal. Vamos saber, tem uns clientes aqui. Boa. Ah, legal. Bom dia, galera que está chegando agora. Boa. Legal, pô, legal. Acho que estamos com um público misto aqui, então, em resumo, alguns usam Split C, alguns estão fazendo na planilha ali, ou alguns não têm RV, mas vamos lá. Vou dar uma explicação geral da Split C rápida aqui. A ideia é passar pela plataforma, provavelmente bastante gente aqui já conhece, mas nunca é ruim, né? Você às vezes conhecer novas oportunidades, saber problemas que a gente resolve talvez no seu dia a dia que você não sabia, então vai ser bacana a gente passar, tá? Então, só para falar o que a gente faz, a gente automatiza cálculo de comissão, remuneração variável, a gente é muito bom em puxar dados de vários lugares e automatizar, por mais complexo que seja o cálculo, a gente consegue automatizar ele. Então, a gente puxa dados de vários sistemas, automatiza, a gente dá transparência, né, um dashboard para o colaborador ou representante ali externo acompanhar o quanto ele tem a receber. Depois a gente consegue chamar sistemas externos, então enviar para pagamento, mandar uma mensagem ou algo do tipo, né? Então, eu vou mostrar isso na prática agora para vocês aqui, tá? Vamos lá. Então, bom, basicamente, geralmente a primeira coisa que a gente faz é vir aqui em integrações e aí a gente vai conectar com as bases de dados que você precisa para puxar os dados brutos, digamos assim, né? Mesmo por planilha, se não tiver uma integração sistêmica, a gente consegue automatizar uns 80% do processo, mais ou menos, né? Hoje, a gente te mostrar essa guia aqui, a gente já está com mais de 500 conectores plug and play, assim, a gente tem uma lista gigante e é muito fácil. Uma coisa que está fazendo a gente crescer muito rápido é também ser bom em integração. A gente tem, clientes que usam os mais diferentes sistemas que a gente precisa puxar dados. Então, ficar bom nisso foi algo muito importante aqui para a Split C. Beleza. A gente puxa esses dados aqui, pode ser um dado de um CRM, de um Salesforce, de um HubSpot, de um RP, enfim, de onde precisar. Depois, a gente vem aqui para o que a gente chama de planos de cálculo, né? Os planos de cálculo, eles basicamente são caixinhas onde a gente joga a complexidade de cálculo lá para dentro. Então, eu falo, e aí aqui dentro, né, que é onde está a mágica, boa parte da mágica do sistema, funciona como se fosse uma historinha, né? Então, primeiro, eu puxo os dados aqui, fontes, né? Então, quando eu risco, dá para ver o meu risco vermelho? Acho que não, né? Eu acho que eu estou compartilhando uma imagem só, né? Esse risco vermelho. Não. Ah, tá bom, sem problema. Então, basicamente, a gente puxa os dados aqui para fontes. Então, a gente pode puxar de vários sistemas diferentes. A gente configura, eu quero puxar o dado de minuto em minuto, quero puxar, a gente configura a frequência. Depois a gente faz nossa mágica de cálculo aqui. Depois a gente dá visibilidade ali para o parceiro com dashboards. Então, você tem tanto a receber, você vendeu tanto, tá aqui um detalhamento, tá aqui um gráfico de meta, esse gráfico aqui tá um pouco mais simples, esse aqui depois eu posso mostrar um ambiente que tem um pouco mais de gráficos aqui. Depois a gente manda para pagamento, ou envia uma mensagem, a gente meio que, nesse final, é como se fosse uma historinha que eu contei, né? Então, puxa os dados, calcula, dá transparência, depois envia para pagamento, né?
E o que é legal da parte de cálculo, que a gente gosta de dizer, é que a gente reduz muito a complexidade. Esse é um caso real de um cliente, onde a fórmula da planilha dele tinha esse tamanho aqui gigante, e a gente transforma muitas vezes, principalmente usando o nosso PROC-V, por exemplo, a gente transforma numa configuração de 2 linhas aqui na SplitC. Então, inclusive é algo que a gente tem pensado até em facilitar ainda mais, mas esse é o que a gente agrega de valor. Tá? Não sei se o pessoal que está usando planilha, tiveram 4 votos de pessoas que estão usando planilha ali, não sei se chega a ter fórmulas desse tamanho, mas esse é um dos problemas que a gente resolve, tá? Beleza. Então, e só para falar também, o dashboard é super customizável, não preciso, acho que geralmente isso vocês mesmos têm acesso a configurar o que vocês quiserem. Quero mostrar uma meta, quero mostrar algo do tipo, tá? Legal, Renata falou aqui que se calcula por planilha, com certeza tem risco. Então, hoje, é engraçado que hoje uns 80% dos clientes que a gente implementa a SplitC, a gente acha um errinho ou outro na planilha. Tem clientes nossos que os errinhos são mais relevantes, a gente já achou erro de R$500.000, já achou, tem uns que é menos relevantes, né? E é engraçado, falando de forma técnica mesmo, o erro mais comum de todos é sabe quando você faz uma fórmula no Excel, arrasta lá a fórmula para baixo, para a fórmula valer para todas as células, só que às vezes está com filtro em cima, a fórmula não atualiza para todas as células. Então, como que a SplitC resolve esse problema? Basicamente, fazendo cálculo colunar. Então, eu falo, eu quero multiplicar a coluna valor por 15. Eu posso pegar aqui, coluna valor vezes 15, por exemplo. Então, a gente previne... tem vários mecanismos que a gente usa para prevenir erros de cálculo e automatizar todo o cálculo, mas esse é uma das formas, né? Boa. Depois, né, acho que vou para outro ambiente aqui, mas uma coisa interessante aqui também é que depois que a gente manda para pagamento, a gente tem uma tela aqui que a gente chama de folha de pagamento. Ela é basicamente um resumão ali de quanto você tem que pagar para cada pessoa. Então, só que ela é muito poderosa também. Então, não só o cálculo em si, a gente tenta automatizar o processo como um todo. Então, imagina, tem 2 cenários, né, muito, muito comuns, que eu vou falar já já. Que é a gente calcular comissão, remuneração variável para o CLT, que é um vendedor empregado pela empresa, etc., e para PJs, que são empresas, outros representantes revendendo ou ganhando remuneração variável da empresa, né, de vocês. Então, esse finalzinho da folha, ele é muito usado de 2 formas diferentes. Se for um representante externo, uma das dores muito comuns é que você, para pagar um valor, então, imagina que eu tenho a empresa João LTDA, que eu tenho que pagar R$3.559 ali para ele no final do processo. Uma coisa que dá muita dor de cabeça é porque para eu poder pagar esse dinheiro, para eu poder liberar esse dinheiro, eu preciso receber uma nota fiscal. E receber essa nota fiscal, quando esse processo escala, dá muito trabalho. Então, tem empresas que a gente atende hoje que recebiam por e-mail 4.000 notas fiscais por mês, e era um caos, assim, você vai catando anexo de e-mail, valida, e tem toda uma validação que você precisa fazer da nota fiscal. Você precisa ver se ele emitiu para o CNPJ correto, você precisa ver se o valor que está calculado está correto, da nota fiscal, tem retenção de imposto, tem muita coisa que você precisa fazer para validar, tá? E aí, o que a gente faz para resolver esse problema? Falando de forma mais prática aqui, o representante vai ter um acesso na SplitC, ele vai ver lá, beleza, eu tenho R$3.500 para receber. Ele consegue subir a nota fiscal dele aqui na plataforma e a gente valida automaticamente com inteligência artificial. A internet está dando uma leve travada. Ultimamente a internet está bem ruim. Deixa eu mostrar uma tela que tem
a gente tinha configurado aqui uma inteligência artificial. A minha internet está dando uma travada, até minha câmera parou. Aí. Então, deixa eu pegar um exemplo. Aqui, ó. Então, por exemplo, o cara emite uma nota, putz, está com um monte de informação errada. A gente fala exatamente todos os erros da nota, porque a gente leu com AI esse PDF, né? Que é um negócio que cada prefeitura emite um PDF diferente. Está centralizando agora num XML único, que é ótimo também. Mas só de centralizar isso num lugar só é bem interessante. Então, para quem calcula para PJ, né, para outras empresas, essa remuneração variável, inclusive, depois de ler com a AI e validar essa nota, a gente consegue integrar com o RP, mandar para pagamento lá no RP da pessoa. E para CLT também tem outro caso muito interessante, que é a gente consegue fazer um aceite, o cara aprovar, assinar ou a política ou o valor que ele tem a receber. Eu vou falar um pouco mais disso mais para frente, mas acho que o que eu quero passar aqui é que a gente automatiza o processo como um todo. Puxar o dado, calcular, mostrar para todo mundo quanto que eles precisam ver ali, depois, no final, ali, integrar com o sistema externo, receber inputs desse usuário para ele conseguir prosseguir no fluxo de pagamento, ou algo do tipo. Tá? Então, pessoal, se vocês tiverem dúvida, podem levantar a mão. Vai ser bacana. Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem complementar, fiquem à vontade, tá? Pode até colocar slide regra aí no dashboard para ficar visual. Ah, legal, ótimo ponto, o Gabriel comentou, né? Isso é um negócio legal. Como é muito customizável, né, o nosso dashboard, então a galera faz bastante isso, né? Então, por exemplo, você consegue criar múltiplos dashboards aqui, né? Então dá para colocar, por exemplo, um texto ali falando: olá Maria, o cálculo de RV está sendo apurado, tá? Lembra de fazer tal coisa? Dado que você atingiu tanto da sua meta, você vai receber tantos reais, para deixar bem intuitivo esse cálculo, né? Porque uma das coisas que acomete muito, né, quando você calcula em planilha, é muito difícil explicar para as pessoas como é feito o cálculo, até porque você não pode enviar a planilha que tem as fórmulas e o resultado de todo mundo para cada um deles, né? Então, das duas, uma, ou você faz uma planilha para cada pessoa que tem as fórmulas, você precisa ficar recortando planilha, que dá um trabalhão, ou você meio que tem que divulgar o resultado de todo mundo para todo mundo, com a planilha de fórmulas, dá um trabalho, né? Dá um trabalho gigante. Mas bom ponto, Gabriel, muito bom. Boa. Vamos lá. Vou voltar para a apresentação. Vamos falar dos principais cases da Split C. Então, que nem eu estava comentando, né? Acho que até dei um spoilerzinho. Para CLT e PJ. Vocês viram, é legal ter feito depois uma votação para ver qual a maioria, né? E PJ pode ser ou colaborador PJ mesmo, ou pode ser até o representante mesmo, é muito comum, né? Então, a gente tem, muitas vezes, empresas revendendo produto de outras, né? E o principal valor que a gente agrega para cada um desses use cases, né? Então, a gente consegue integrar com o sistema de folha, sei lá, os mais comuns são, que a gente já viu por aí, LG, TOTS RM, Senior, Sankhya, enfim, tem muito sistema de folha hoje no Brasil, né? E aí a gente criou a Split C de uma forma genérica que a gente consegue, para automatizar o finalzinho do processo, o envio para o pagamento, chamar esse sistema. Uma coisa bem legal também é o aceite de política aqui. E que são os aceites de política? Mostrando bem na prática aqui, para os CLTs, né? Basicamente, você consegue subir aqui um PDF, uma política. Então, política comercial dos vendedores aqui. Você consegue falar, tais pessoas precisam assinar essa política. Então, a política vai seguir essas regras aqui. Então, tanto por cento para tal produto, tanto por cento para tal produto, enfim, você escreve um PDF e fala, a galera precisa assinar isso aqui. Então, você consegue ficar vendo quem assinou, ou se só visualizou e não assinou, e querendo ou não, qual que é o problema de você não fazer a galera CLT assinar uma política? É que, basicamente, você pode ter problema trabalhista. Então, se você calcula principalmente em Excel, né, um problema que a gente vê muito comum. Às vezes chega um colaborador depois de 4 anos falando,
a empresa não me pagou certo. Eu contesto isso e, sei lá, eles estavam me prejudicando no pagamento da minha comissão, ou algo do tipo. Quando, ou então eu não concordei com uma mudança de política ou algo do tipo. Isso são os motivos comuns ali do processo trabalhista quando é relacionado à comissão, né? Então, com essa funcionalidade, você consegue precaver muitas vezes, porque, ó, fulano viu, enrolou para assinar. Ou, putz, tem como até você forçar a pessoa a assinar, né? Na hora que você cria um novo aceite aqui, se você clicar nesse cadeadinho, ele não consegue nem ver a comissão dele se ele não for lá e carimbar aquela política, né? Isso que é legal, os aceites você pode tanto ser da política quanto do resultado final. Então, lembra aquele dashboard que a gente configurou bonitinho? Ah, você recebeu tanto, seu cálculo é esse, tô aqui sua tabela de vendas, etc. A gente consegue mandar isso para o aceite também, tá? Então, esse dashboard aqui que a gente configura bonitinho, a gente consegue pedir para ele assinar isso, falando que concorda com os cálculos, tá? Então, esse é um dos valores que é muito usado para a CLT. Também dá para fazer com o PJ, tá? Acho que tem, muitas vezes, para PJ faz sentido também, né? Pode fazer sentido também você fazer ele assinar uma política comercial ali, ou uma campanha, ou algo do tipo. Né? Gabriel, tem uma dúvida ali no chat. A Renata mandou ADP também? O ADP, eu acho que a gente ainda não teve nenhum cliente que fez, sendo super transparente, mas da forma que a gente construiu a plataforma, a gente tem uma telinha, vou entrar numa seara meio nerd aqui, mas da forma que a gente construiu nossa plataforma, a gente consegue cadastrar um tal de webhook aqui, que a gente realmente consegue adequar muito fácil para qualquer API. Então, eu consigo falar, sei lá, api.adp.com, por exemplo. Então, barra lançamento, imagina que é uma API, lançamento de comissão, sei lá, imagina que tem lá uma API, não conheço muito a API do ADP, tá? E aí a gente consegue formatar essa chamada de API. Então, eu quero pegar o campo value e vai pegar o valor de comissão. Então, uma coisa que está fazendo, deu muito certo na Split C é a gente se adequar ao processo de vocês. Então, ficar respondendo a pergunta, não fizemos ainda para ADP, mas fica muito fácil da gente parametrizar uma chamada de API nova ali. Tá? Ótima pergunta. Boa. Beleza, deixa eu voltar aqui para os slides. Muito bom. Vamos falar um pouco de use cases interessantes e menos comuns aqui que a gente... Isso é um negócio que a gente pessoalmente ama quando acontece, quando a gente vê a galera usando a Split C para coisas que a gente não estava esperando, porque a gente investe muito pesado em produto, em ter um produto bom para vocês, que gera valor. Então, quando a gente vê, a Split C também é boa para resolver esse outro problema, a gente adora, né? E o que a gente tem visto ali? Então, menos comuns, mas a galera tem gostado de usar Split C. Para cálculo de billing, né? Então, se você tem contas a receber que precisa de cálculos um pouco mais complexos, né? Então, imagina que você precisa pegar quantas linhas de um produto um cliente consumiu para gerar uma fatura, mandar uma nota fiscal, uma fatura para o cliente, por exemplo. Então, isso é um negócio muito legal que a gente tá vendo alguns clientes usando, que é bem bacana. Então, é o contas a receber, né? Então, geralmente tem muito tipo de empresa que tem o contas a receber mais complexo, né? Mas imagina que você precisa fazer cálculos complexos. Esse cliente tem uma negociação que, se passar de consumo de 150 usuários, eu vou cobrar uma faixa fixa, mas passar de 300 eu quero cobrar por usuário. Então, como a gente é bom em cálculo complexo, é um negócio que a gente viu a galera usando que é super interessante. Um negócio que é interessante também, a gente está fazendo até gestão de fundos, assim, então tem umas empresas gestoras, administradoras de fundos que estão usando a gente, eles meio que mandam os dados diários da saldo ali de cada cliente, a gente consegue fazendo esses cálculos ali de taxa de administração diária e taxa de performance dos fundos ali, que é bem legal. Tem um aqui que é bem específico também, só que super interessante. Não sei se vocês conhecem, o Cash Pool é meio que... Alguns tipos de empresas são obrigadas por lei, elas acabam tendo que ter muitas contas bancárias. Então, consultoras, incorporadoras, muitas vezes
para cada prédio que eles vão construir, eles precisam abrir um novo CNPJ. Se abre um novo CNPJ, os bancos vão fazer se abrir uma nova conta bancária. E a gestão de quanto de dinheiro cada conta bancária tem que depositar para qual, e quais são as regras de que empresa pode depositar para qual, é muito complexo também, porque você não pode deixar o saldo ficar negativo, senão você vai cair no rotativo ali, enfim. Você não pode deixar o dinheiro dormir na conta, porque aí ele não rende, às vezes é dinheiro muito relevante, alguns milhões, então passa a ser um rendimento que você pode perder muito relevante, então é um negócio bem interessante também, né? Não sei se alguém tiver alguma coisa que está usando a Split C inusitada em algum cliente atual, vai ser legal aí, se vocês quiserem compartilhar, vai ser bacana também. Como a gente tem bastante cliente aqui no Split Talks. Eu vou falar algumas funcionalidades interessantes, algumas recentes, algumas mais antigas que a gente tem também. E, pessoal, que nem a gente comentou, fiquem à vontade para irem perguntando sobre a plataforma. A gente, recentemente, essa é bem recente, uma das funcionalidades legais que a gente lançou. Então, imagina, eu vou voltar aqui para a plataforma. Então, você tem lá seu plano de cálculo, né? Então, você está calculando lá o time comercial, o bônus, sei lá, o PLR, enfim, você está calculando um monte de coisa lá. E aí, tem aquele gerente que ele sempre quer lançar um ajuste ou ele quer parametrizar de última hora uma regra, né? O que tinha que fazer antes? Antes, a gente tinha permissão granular, mas você tinha que dar uma permissão do plano de cálculo inteiro. Então, você falava, ó, fulano, você pode editar esse plano de cálculo inteiro. Isso aqui é perigoso. Às vezes, você tem um gerente que você só quer que ele altere uns dadozinhos bem específicos ali, né? Então, é perigoso você dar uma... Imagina que ele altera um cálculo que não deveria, né? Você deu uma permissão a mais e, né? E a pessoa fez algo que não deveria. Então, o que a gente lançou? Agora, a gente tem permissão granular a nível de aba. Então, você consegue falar, ó, eu vou criar uma aba aqui só para você lançar as metas dos seus vendedores. Você vai ficar responsável só de lançar a meta e talvez o salário, não sei. Então, imagina que aqui fosse a meta, por exemplo. Então, você consegue vir aqui e dar um acesso, você cria um perfilzinho para esse gerente, né? Então, a gente vem aqui, criaria um perfil chamado, sei lá, gerente ou algo do tipo. E aí depois você fala, ó, vou dar uma permissão granular. Permissão, vou falar assim, ó, você que tem o perfil gerente aqui, por exemplo, vai poder editar somente a aba, acho que aqui é a aba metas lá, né? Então, somente a aba metas executivos ali, por exemplo. Então, meio que agora você consegue ir na aba e dar um acesso para aquele perfilzinho, sabe? Então, isso é um negócio bem legal, porque você consegue deixar bem granular, delegar coisa, né? Às vezes o gerente mandava a planilha, tinha que inserir aqui, aí mudava um negocinho, tinha que pedir para ele mandar de novo, você inseria de novo, enfim. Agora tá mais direto, você fala, beleza, acessa lá e altera. É um negócio com base em muito feedback de clientes. A gente sempre gosta de construir produto com base em feedback, e é um negócio que a gente, vou falar já, mas a gente vai investir ainda mais. Ô, Gabriel, dando uma pausinha aí nas funcionalidades interessantes, tem uma pergunta excelente no chat ali, ó. Ah, legal, deixa eu ver. Quando você fala em usar Split C de formas inusitadas, como seria? Vocês parametrizam a ferramenta de acordo com a nossa necessidade, como, por exemplo, o que você usou, contas a pagar. É possível adaptar a ferramenta para outra finalidade? Legal. Ótima pergunta. Da forma que a gente construiu a plataforma, a gente tem tentado ser o mais genérico possível para não ser um negócio extremamente focado em cálculo de comissão, de time comercial, CLT, tipo, a gente... Então, tem alguns problemas, não é uma plataforma que resolve qualquer problema, sei lá, por exemplo, a gente não faz fluxo de caixa que um RP faria, sabe? Então, mas a gente é muito bom em alguns problemas e problemas satélites desses problemas, né? Então, coisas que a gente é muito bom. Cálculo complexo. Então, quando envolve cálculos um pouquinho mais complexos, começa a dar dor de cabeça, muita exceção nesses cálculos, a gente é muito bom nisso. Quando envolve ter que puxar dados de sistemas, né? Então, você não tem que ficar puxando Ctrl+C, Ctrl+V de planilha para cá, vai lá, baixa relatório. Quando envolve puxar dados, a gente é muito bom em integração.
Então, imagina que você tem um problema, por exemplo, um contas a receber é um problema que envolve esses problemas satélites, né? Eu preciso puxar dados de alguns lugares, de alguns sistemas, geralmente. Aí eu preciso fazer cálculos que às vezes o cliente tem negociação específica, e aí a gente é muito bom em cálculo. Então, esses problemas satélites a gente é muito bom em integração, seja para puxar ou para enviar dados de volta para algum sistema, e cálculos, e dar visibilidade, né? Então, quando você precisa dar visibilidade, imagina cálculo, conta a receber, né? Imagina que você quer dar visibilidade do porquê que você está cobrando aquilo daquela pessoa, né? Então, daria para, por exemplo, como é muito parametrizável, né? Então, imagina que eu quero chamar esse componente aqui de valor da mensalidade. Imagina que você está fazendo um dashboard para a pessoa acompanhar que ela tem a pagar ali, né, da mensalidade. Então, espero que eu tenha respondido a pergunta. Ótima pergunta, muito bom. Mas a gente construiu a plataforma para tentar resolver problemas relacionados à integração, cálculos complexos. Então, os problemas que a gente está vendo estão mais ou menos nesses caminhos aqui. Mas se vocês verem e quiserem testar, serem cobaias, a gente gosta muito de testar, aceitar com vocês e ver se... A gente geralmente oferece POCs, ali, testes em conjunto, para a gente ver junto se a gente consegue resolver, ajudar você a resolver esse problema, tá? Muitas vezes a gente faz em conjunto para tentar definir uma solução para isso. Boa. Ô, Gabriel, uma coisa que não está no script aí também, se sobrar um tempinho, acho que pode ser legal de mostrar, é o nosso audit, né? Uma forma diferente de usar o Split C também, para ver um analytics diferente. Legal. Boa. Mas Boa. segue aí, se sobrar um tempinho a gente mostra. Perfeito. Temos mais 23 minutinhos. Beleza. Bora lá. Então, vou passar. Então, aceite de política eu meio que já falei. Então, vou pular, mas é basicamente você subir um PDF ou pedir para a pessoa aceitar aquele cálculo. Modo rascunho é um negócio legal aqui. A gente lançou, talvez faz uns 5 meses. Acho que a gente lançou essa funcionalidade, mas é um negócio que, para você perder o medo de fazer besteira em algum cálculo, calcular algo errado, agora você consegue pegar um período e copiar ele para o modo rascunho. Então você consegue brincar, e isso não vai alterar dados históricos, não vai mandar dados para a folha de pagamento. Então, você copia algo que já está configurado ali em determinado período, ele vai copiar esses dados, e você pode sair brincando ali para comparar. Como será, sei lá, quanto dinheiro a gente gastaria a mais se ao invés de eu pagar 3%, eu pagasse 5% para quem atinge a meta. Você consegue copiar esse plano, esse período aqui para um plano rascunho, né, e fazer vários testes ali. Bem bacana para você fazer simulação, ou até para você fazer uma alteração mais arriscada, e perder um pouco o medo de alterar algo que não deveria, né? De ter alguma coisa ali que você não queria. E aí depois você consegue meio que publicar esse rascunho. Então, depois você sentir seguro, ver que tá tudo certo, você vai lá e publica esse rascunho e ele tá valendo, né? Um bem legal aqui que a gente lançou e fizemos várias iterações de melhoria. Às vezes ela enche um pouquinho o saco porque ela é muito proativa, mas é uma funcionalidade bem bacana, é a AI de autocomplete. O que é o AI de autocomplete? Basicamente, ela vai pegar o contexto daquilo que você está olhando e ela vai tentar inferir o que você está tentando fazer. Então, vou dar um exemplo aqui. Se eu for criar uma nova coluna, né? Clicar com o botão direito, adicionar a coluna, sei lá, vou criar uma coluna chamada meta vezes 2, por exemplo. Vamos ver se eu vou passar vergonha, se dessa vez a AI vai acertar. Mas, então, parece simples. Não faz tanto sentido eu multiplicar uma meta por 2, né? Mas, não funciona. Acho que também, muitas vezes, às vezes, não faz sentido. Deixa eu pegar um caso mais real aqui, que é mais comum, talvez. Deixa eu pegar aqui a base. Então, vou criar uma nova forma aqui. Vou chamar de valor bruto multiplicado por 2, por exemplo. Algo bem simples. Acho que essas coisas às vezes são tão simples. Beleza. A AI, então, sugeriu, eu aperto o Tab para aceitar o ESC para rejeitar. Então, rejeitei com o ESC. Se eu pedir para ela sugerir de novo aqui, apertar Tab, ele vai. Então, o que é legal? Às vezes ela se salva do que você está... Às vezes você está pensando ainda na fórmula que você quer fazer, né? Você tem todas as fórmulas aqui, né, do Excel, você consegue ver aqui na documentação todas as várias formas que a gente tem aqui que você consegue usar.
mas muitas vezes ela pega e, assim, tá me impressionando o quanto ela tá acertando, às vezes. Às vezes ela dá uma viajada, mas às vezes fala, puta, é isso mesmo, sabe? Né? Então, é bem legal. E outra coisa que é importante também, você consegue fazer uma descrição do campo e a AI também vai usar isso. Então, imagine que você precisa fazer alguma coisa mais complexa, né? Então, sei lá, se o valor bruto for maior que 10.000, multiplicar por 2. Se não, multiplicar por, sei lá, 3. Vamos ver se a AI vai. Ah lá, ó. Então, se maior que 10.000, multiplica por 2, se não por 3. Olha lá, ó, na hora. Interessante, né? Então, você consegue usar essa descrição do que vai ser essa nova coluna e aí vai interpretar isso e vai sugerir essa forma para você. Isso poupa muito tempo, tá? Isso é uma funcionalidade legal, a gente testou bastante. Ah, legal, Gabriel. Obrigado pelo elogio, Gabi. Boa, fico feliz. AI assistente. Essa aqui também é bacana. Então, tem o AI autocomplete, que é algo mais proativo, ela vai tentando te ajudar ali, né? E tem o AI assistente, né? O AI assistente, esse botãozinho aqui em cima, então você fala, putz, sei lá, como eu faço uma coluna, deixa eu pensar, sei lá, vou fazer algo viajado aqui, que tira a letra P inicial da coluna desk venda, sei lá. Viajando aqui, tá? Uma lógica provavelmente bem... Então, ó, beleza, ó, tá substituindo, ele tá usando a mesma... Tem várias formas que a Split tem que são iguais do Excel, né? Mas a gente geralmente tem vários mecanismos que reduzem a complexidade, né? Mas esse é um caso que é uma fórmula igualzinha do Excel, então ele já sugeriu aqui, você quer substituir só a primeira ocorrência da palavra P. Então você consegue usar essa fórmula aqui e criar uma coluna com isso, tá? Então, esse é o assistente aqui. Boa, temos mais 18 minutinhos, vou medindo aqui o tempo. O ver valor da linha, esse aqui foi bem legal, foi uma sugestão de um cliente nosso chamado Matrix Energia, que foi bem legal. E, pessoal, de verdade, a gente gosta muito de feedback, de melhorar produto. A empresa é fundada por 2 programadores, então a gente gosta muito de melhorar produto. Essa aqui é bem simples, mas o que estava acontecendo, né? Às vezes, você está com uma tabela muito complexa que tem 100 colunas. Por algum motivo, você precisa olhar muito dado ali de algum sistema para conseguir fazer seus cálculos, né? Por serem muito complexos. E às vezes tá tendo que fazer um vai e volta ali muito grande da coluna, né? Eu falei, e se eu colocasse o mouse em cima e você falasse o valor daquela célula lá? Então agora, quando você coloca o mouse em cima aqui dessa coluna, ele vai falar o valor, simples assim. Então você consegue. Besteirinha, mas que muda às vezes nossa vida. Outra agora que a gente lançou ontem, inclusive, é o Control Click, que agora você consegue ir para a coluna. Então se você Control clica, ele vai para a coluna. Coisas bestinhas, mas que para quem usa bastante ali para fazer altas campanhas na SplitC, vai melhorando a vida, né? Boas. Esse é o control click ali. Então, ver valor da linha, control click. Uma que a gente lançou faz uns 5 meses também, que é bem interessante, é a Academy. Então, às vezes entra um novo integrante no seu time de Data Analytics ou People Analytics ou algo do tipo, e você simplesmente quer aprender a mexer na SplitC do zero, né? Por onde começar. Então, a dica que eu daria para quem está querendo aprender, né? Você pode clicar aqui em documentação, ele vai abrir a nossa documentação aqui da SplitC, e aí você pode fazer a Academy. Basicamente são videozinhos onde a gente ensina começando pelo basicão. O que é um plano de cálculo, né? Como que eu importo dados ali para dentro? Como que eu crio uma primeira aba de cálculo, que é onde a gente faz os tratamentos, né? Como que eu crio minha primeira fórmula? Fonte manual, né, que é um negócio super importante. PROC-V, que é extremamente importante. Se eu fosse falar, essa é uma das partes mais importantes aqui da SplitC, saber fazer um PROC-V, porque o nosso PROC-V é muito poderoso. Fazer um soma C, tabela dinâmica, como criar dashboards. E aí, se você resolver todos os, né, você responder certinho todas as perguntas, né, ele te corrige aqui no final, inclusive, tá? Então, não é um negócio super difícil aqui. No finalzinho, você consegue solicitar o seu certificado aqui, aí a gente assina o certificado e manda para você. Então, um certificado de especialista em dados, porque tem uns exercícios bem legais aqui que precisa quebrar um pouquinho a cabeça para resolver. Não é nada de outro mundo, mas é um negócio legal para você
praticar dados, né? Então, a Academy é um negócio bem bacana também que a gente lançou, tanto para ensinar a usar SplitC, quanto para vocês ficarem bons em dados, né? Você ser bom em dados, né? Você conseguir cruzar dados, pensar de forma analítica, é um negócio que é bom para qualquer área, né? Independente de onde você trabalha. Legal. Valeu, Gabs. Boa. E o que a gente tem pensado para o futuro, né? O que a gente tem olhado do produto daqui para frente, né? A gente pretende montar um time de produto onde o foco é... A gente já constrói muito software baseado no feedback de clientes. A gente quer construir ainda mais. Então, a gente quer ainda mais ter sessões com pessoas que usam bastante SplitC para falar como que eu gero mais valor para você. Putz, tem algo que está difícil de fazer? Então, a gente quer ter pessoas focadas nessa parte para opinar no nosso backlog, ter encontros, talvez, a gente está planejando talvez uns primeiros encontros de usuários fortes aqui da SplitC para opinarem forte. A gente tem uma equipe de programadores muito forte aqui dentro, que a gente quer ter o melhor produto do mundo, né? Então, a gente quer gerar o maior valor possível para os nossos clientes, né? Com o produto. Tem muita empresa de software, não sei vocês, mas às vezes eu fico com a impressão que abandonou o produto, sabe? E isso é uma coisa que eu discordo um pouco da opinião padrão, que eu não acho que um software fica pronto um dia. Eu não acho que existe um momento que, beleza, criei o software, agora é só vender. Ele nunca está pronto. Sempre tem infinitas melhorias para você conseguir gerar mais valor para quem usa o seu software. Então, a gente quer cada vez investir mais nisso para gerar mais valor para os clientes, basicamente. Às vezes você usa aquele software legado, que é engessado para caramba, que você não consegue, assim, que é lento, que demora para chegar onde você quer, precisa clicar 15 vezes para chegar onde você quer. A gente quer ter um produto muito bom, então isso é um negócio que a gente quer focar forte aqui. Experimentos com agentes, a gente quer fazer alguns experimentos com agentes. Então, a ideia inicial, a gente vai fazer um hackathon com os desenvolvedores, vocês podem dar detalhes, mas focados em agentes de IA ali, para ajudar na configuração da SplitC, que é algo para tentar gerar valor mais rápido, inclusive. Então, você talvez vai poder ali dar uma explicada geral, arrastar uns arquivos ali do que você quer, e a gente falar, acho que entendi, quer que eu configuro esse cálculo aqui para você? E calcula, meio que ir configurando de forma mais automática, são alguns experimentos bem legais que a gente está super animado em fazer, inclusive. Uma das coisas que a gente tem notado também, não sei se vocês que usam SplitC, às vezes é um pouco difícil de você dar uma corrigida pontual em dados, ou, putz, para esse caso aqui tem uma exceçãozinha específica, então a gente quer facilitar ainda mais, a gente chama de marretadas ali, é uma funcionalidade que a gente tem pensado um pouquinho com carinho, para facilitar essa correção de dados, e até usar para criar regras de uma forma mais fácil, talvez. E também, para o próximo trimestre, um negócio que a gente quer fazer algumas refatorações internas para aumentar a velocidade que a gente lança a melhoria do produto. A gente já é muito rápido, assim, melhorias. Para vocês terem noção, a nossa média hoje é cerca de 10 melhorias de software por dia que a gente lança. Às vezes coisas muito simples, então botãozinho que estava ficando escondido, mas a gente quer aumentar ainda mais essa velocidade, que está numa média de 10 melhorias de software por dia hoje, né? Não é sinônimo que a gente lança software todo dia, mas a média está sendo 10 melhorias de software por dia útil hoje, que dá um orgulho muito grande para a gente, porque a gente precisa ter uma suite de testes muito grande para conseguir garantir que não vai estar quebrando a todo momento, né? A gente tem mais de 14 mil testes automatizados. Toda vez que a gente vai subir uma nova melhoria de software, rodam esses 14 mil testes, acho que está levando hoje 5 minutos, em média, e a gente, se passar todos os testes, significa que não quebramos a retrocompatibilidade com nada. É bem interessante. Então, já vou chegar no finalzinho, mas queria fazer uma pergunta. Não sei se tem esse use case que acho que foi o EasyCar BR, não sei qual é o nome, desculpa, mas está com o nome EasyCar BR. Você perguntou
como que funcionaria mais ou menos essas formas diferentes. Tem algum em mente que você gostaria de compartilhar? Alguma coisa que passou em mente? Não sei se sente confortável aí para abrir. Ou outras pessoas quiserem complementar e perguntar, tem um negócio que eu estou pensando aqui, será que funciona? Vai ser legal tirar a dúvida de vocês agora. Fique à vontade, senão a gente segue aqui. Beleza, acho que vai acabar. Agora não. Tranquilo, sem problema. Obrigado pela contribuição. Boa. Vamos lá. Então, isso é um negócio que eu gosto de trazer. Isso é um caso real de uma pessoa que aprofundou a carreira. A gente sempre traz, né, aqui nos Split Talks, mas é um negócio bacana. É o Vinícius aqui, ele estava trabalhando numa empresa, né, e eu perguntei para ele, só por curiosidade, a oportunidade aí que você trabalhou em tal empresa, conhecer a Split C ajudou? Eu falei, acho que foi o maior diferencial. Isso foi algo legal, e aí isso impulsionou a gente, né, a lançar o Academy. A gente falou, se tem empresas que às vezes estão buscando pessoas que têm conhecimento em Split C, significa que a gente precisa investir nisso. Então a gente lançou a Academy, tem bastante melhoria que a gente quer fazer, assim, os vídeos a gente filmou, né, quando o sistema estava um pouco mais feio, agora está ficando bem mais bonitinho, a gente quer refilmar agora, com várias melhorias de software que a gente fez, mas esse é um negócio legal que a gente gosta de trazer de uma pessoa que aprofundou ali a carreira em dados. E no fim, é o que eu gosto de falar, né? Dados é um negócio que é bom para qualquer área. Porque você ter a cabeça lógica, você conseguir pensar com clareza, você vai usar em qualquer área. Você vai performar bem se você tiver clareza. Então, você conseguir olhar uma tabela linha a linha, entender o que está se passando nos dados que estão por trás de um gráfico bonito, né? Então, alguém te apresentou um gráfico que está lá, 50%. Não, mas peraí, por que 50%? Você entender isso aí, entender de dados, entender de onde que está cruzando dados, é um negócio que é sensacional, tá, para a carreira. A gente vai mandar no chat para vocês, tem um trial, a gente tem um link do trial da SPC, se você quiser um ambiente totalmente apartado, se você já é cliente, a gente pode criar um ambiente apartado, pode pedir o trial que a gente vai liberar o ambiente para vocês brincarem, tirarem essa certificação, fazerem experimentos, se quiserem, na Split C. E aí a gente vai, basicamente, Ivan, não sei se você está com o link fácil, se puder me dar um help aí. Depois você manda no chat o link do trial. Pode ser o do trial do site, né, da landing mesmo. Acabei de mandar, boa, valeu. Então, fique à vontade, a gente cria um ambiente para você brincar ali e você tirar a certificação, só clicar em documentação, que eu mostrei ali na esquerda embaixo, que aí você vai ficar fera em dados, tá? Tem uma dúvida aqui do Gabriel. Pensei num caso aqui, por conta de campanhas de vendas, seria possível adicionar uma música da campanha, algum vídeo promocional de incentivo de vendas? Não acho. Isso é um ótimo ponto. Eu estava pensando esses dias de ter... o HubSpot tem isso, você consegue embedar outras URLs dentro do dashboard do HubSpot, por exemplo. Essa é uma funcionalidade que eu estava pensando esses dias, de você conseguir embedar um iframe do YouTube, embedar um iframe do Power BI, não sei. Que aí meio que você consegue embedar outros sistemas. Você quer jogar um Kanban do Trello lá dentro, de um SRM, você consegue deixar tudo ali dentro do dashboard, né? Nossa, que legal. Mas eu acho que talvez o embed, se tivesse um componente de embed, ótimo ponto. Adorei a ideia, muito bom. Gabriel, pessoal, só para compartilhar, Gabriel é um dos top usuários da Split C, eles usam bastante lá na empresa deles, sempre aparece no topo ali de usuários que mais usam a Split C. Obrigado, Gabriel, pela força, seu feedback, eu sempre gosto de falar, pessoas que usam muito a Split C, o feedback é ainda mais priorizado aqui, a gente tem muita coisa para construir com software, mas na hora de priorizar, a gente prioriza ainda mais pessoas que usam muito, né, porque no fim vão usufruir ainda mais, né. Até anotei no meu backlog já essa sugestão sua. Legal. Muito bom. E, para a gente ir finalizando aqui e abrindo para a discussão final, a gente fique à vontade para participar da nossa comunidade.
Eu tô com uma leve vontade de quebrar em duas comunidades, uma comunidade mais geral e talvez uma mais técnica, assim, de pessoas nerds de dados, assim, mas a gente ainda, por enquanto, a gente não tá tendo tanta interação nessa, se quebrar talvez perca ainda mais um pouco de interação nessa comunidade, mas fique à vontade para mandar dúvidas, pedir benchmark, quanto vocês estão pagando de comissão no varejo aí, tem alguma campanha que vocês já fizeram que resolveram um determinado problema, fique à vontade para interagir nessa comunidade do WhatsApp, é de vocês, tá? E o que mais para a gente finalizar aqui? Acho que é isso. Então, temos 5 minutinhos finais aqui para a gente tirar dúvidas, vocês contarem um pouquinho, caso tenha alguma coisa legal para compartilhar, vai ser um prazer aí, pessoal. Vocês ficaram com alguma dúvida da SplitC, seja de como a gente funciona, como a gente integra, se a gente resolve algum determinado problema, vai ser um prazer aí. A gente vai ficar por aqui. Caso não apareça nenhuma dúvida, Gabi, se quiser mostrar o audit, que é uma forma diferente de usar o SplitC, né? Meio que um caso de uso diferente, assim, que a gente tem usado bastante aqui dentro. Legal. Deixa eu tentar segregar um pouco. Falar também das campanhas que a gente está... a gente vai comentar depois, mas a gente escolheu não falar desse use case específico, mas, do audit, basicamente, o que a gente tem feito, né? Como a gente é bom em puxar dados de vários lugares, a gente está pegando a usabilidade da própria ferramenta. Então, a gente guarda isso num data warehouse, os dados de quanto cada cliente está usando a SplitC. Então, por exemplo, deixa eu filtrar um ambiente aqui fictício. Aqui. Então, imagina, eu peguei um ambiente bem pequeno aqui, chamado Sales Model SplitC, que é um ambiente que só o time comercial da SplitC entra, né? Então, a gente usa a SplitC como um BI mesmo. Então, a gente tem aqui quanto que cada feature está sendo usada. Então, ver dashboards foi usada 983 vezes nesse determinado período. Isso é uma funcionalidade, não sei se todos sabem, mas a gente chama de filtros globais no dashboard também, que você consegue adicionar filtros. Então, vamos ver só de fevereiro, por exemplo. Então, a feature mais usada foi Getting Plan, que é consultar um plano de cálculo ali. Ver dashboards foi uma feature muito usada. Dá para usar aqui, ó. O Bruno tá vendendo bem aqui, ó. Shout out to Bruno, e eu também estamos usando muito esse ambiente aqui. Pode ser que outras pessoas do time comercial às vezes criam outro ambiente e não esse sales model aqui, às vezes eles usam o próprio, então não necessariamente. Mas a gente usa como um BI em si, a gente consegue ver o linha a linha de quem fez o que em cada momento. Então, o Ivo entrou no sales model e consultou ontem às 17 horas o Ivo entrou no dashboard tal e consultou. Então, a gente tem o linha a linha de analytics, que é um use case bem bacana. Meio BI aqui, mas super interessante também. Boa. É isso, né, Ivo, que você tinha sugerido? Isso, perfeito. Boa. Aí, para quem quiser, para quem já é cliente, pessoal, se quiserem saber, queria ver se meus vendedores estão acessando, se os parceiros estão entrando no sistema, dá para a gente pensar em alguma coisa em conjunto aí para criar esse analytics de acompanhamento / monitoramento do uso da SplitC, né? Ver quem que está criando mais fórmulas, quem está criando dash, enfim, consultando coisas, etc. Boa. Sheldon, agradeço a precisão. Gabriel e Ivo, vamos seguir para o meu trial e torcer para caber no meu bolso. Somos bem pequenos e o pagamento para indicadores de parceiros é um projeto novo, B2B, para tentar fazer o negócio crescer. Legal. Sheldon, esse é um negócio legal. Até um tempo atrás, a gente tinha um preço mínimo um pouco alto, assim, do quanto a gente tinha que cobrar de mensalidade, porque até um tempo atrás, a SplitC tinha que fazer 100% do trabalho. A gente tinha que pegar um monte de planilha complexa. E agora que a gente tem a Academy, a gente está conseguindo treinar mais nossos usuários para usarem a SplitC, a gente tem conseguido deixar um valor mais acessível, né? Torço para conseguir também encaixar ali, que a coisa dá uma chorada, ou pede para falar comigo lá do meu time comercial, que a gente bate um papo no WhatsApp depois, tá bom? Tento fazer algo para encaixar. Eu gosto muito, assim, em troca disso, se tiver bastante feedback de melhoria da plataforma, usar bastante, a gente vai ficar super feliz. Mas legal. Show. Pessoal, queria agradecer a todo mundo, a presença de todo mundo. Espero que vocês tenham curtido.
Vejo vocês na próxima. Valeu, pessoal. Tudo de bom para vocês, viu? Boa quarta-feira. Valeu. Muito obrigado.